Eu assisti recentemente, Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Só pude assistir o primeiro episódio. Ele estava disponível no YouTube, mas de repente ele sumiu. E vou dizer, eu tive perspectivas boas. Gostei de assistir, as piadas foram boas. E tiveram mais interações com mãe e filha e os pensamentos do Chris virando frases que ele fala, ao invés de só pensamentos. A gente estava muito mais acostumado a ver a linha de raciocínio do Chris Rock do que do personagem falando mesmo. Mas eles introduziram uma nova forma de humor que eu achei bem legal e ficou muito bom. Então vamos ver o review de Hamlet, que vai mostrar essas cenas e elaborar por que que é bom. Fala rapaziada, hoje a gente fala do primeiro episódio da continuação de Todo Mundo Odeia o Chris, agora chamada de Todo Mundo Ainda Odeia o Chris. Depois de Todo anos de mundo ainda esperas, teorias, odeia aquele o final em aberto que deixou Chris. todo mundo triste, porque logo em seguida, em teoria, o pai do Chris ia de arrasta pra cima, a gente finalmente descobre o que aconteceu. Não, na teoria, não, na prática, né? Na lore accurate do Chris Rock, o pai dele vai de arrasta. Então a gente tem essa conclusão. Com o Chris depois do exame de supletivo, o GED. Se você lembrar bem, a série original terminou com o Chris largando a escola porque, como ele mesmo disse, ele tava pegando 3 ônibus para chegar em uma escola de brancos. Será que a gente chega, né, na parte da lore do Chris onde ele toma um tapa dentro da apresentação do Oscar? Seria engraçado. Onde ele apanhava diariamente de um ruivo, então ele viu uma saída no exame de supletivo. E no último episódio, ele e a família estão sem. Ah, tem um detalhe, os personagens ficaram bem diferentes, tá? Tipo, se você tem uma imagem dos personagens, inclusive de Greg Caruso, esqueça. No restaurante, esperando o resultado do teste, e então ele abre o envelope e a tela escurece e acaba. A gente fica anos sem saber se ele passou ou não, e na verdade é canônico que ele reprovou, porque isso tudo é inspirado na vida do Chris Rock, que é um comediante, e a gente sabe até o maior spoiler da vida dele, que ele virou comediante, ou seja, ele deu muito certo na vida. Ele até tomou um tapa do Will Smith, o que é bem legal. Só que como a série começa exatamente do momento em que a outra acaba, a Rochelle não fica nada feliz com isso, dizendo que reprovar nesse Olha só, exame Rochelle, é mano. mais difícil do que passar. Fia da mãe. E todo o episódio é construído em cima desse fracasso do Chris. O legal disso aqui é que os atores originais voltaram para dublar os personagens, pelo menos a Rochelle, que é a Tichina Arnold, e o Terry Crews, que também retorna como o Julius. Isso é maravilhoso. Então, foi bem legal. Eu acho que as crianças... Só que a gente já tem uma voz deles, né? Tipo, a gente tem a voz original, entre aspas, completamente diferente da voz original. Então a gente não tá nem acostumado com ouvir a voz de Rochelle, Tânia, Cris, etc e tal. Não, a gente tá acostumado com os nossos dubladores. E aí ficou muito distante, né? Os atores não retornaram, até porque eles já são mais velhos hoje em dia. O Julius, claro, não perde a chance de cobrar o Chris por cada centavo. E no meio da bronca da Rochelle, ele devolve a batata que o Chris estava comendo, dando de desculpa que ele só teria comido 4 centavos e que isso seria ok pra devolver. Essa cena é bem engraçada no começo, mas ela fica triste quando você entende o episódio completo. Porém, é inegável que essa é uma das coisas que a gente sempre gostou na série. É o humor ácido que cada personagem tem. É também os momentos bons e os momentos ruins. E é claro que todo personagem volta, o Drill, a Tônia. O Drill, ele continuou sendo irmão descolado, bonito e popular Cara, com as ainda garotas. bem que eu não sou e a você, Tônia só que agora ele não é mais calvo. Ele deixou de ser calvo. ser ainda pior na versão animada do que na live action, e mais tenebrosa também. A animação consegue passar melhor o terror do Chris ao ver a sua irmã fazer de tudo pra sua vida ficar pior. Ela tá muito mais demoníaca. Porque É que antigamente não tinha tanto efeito especial, não tinha tanto VFX quanto a gente tem hoje, né? Então, esse simbolismo, essas coisinhas assim, poderiam ser melhores explorados caso a série tivesse sido feita atualmente, né? A série original ela já atormentava o Chris, aqui ela tá insuportável, mas de um jeito mais hilário e mais assustador também.
pelo menos nesse episódio, ela tá menos irritante do que na série, onde ela só aparentava ser uma criança catarrenta. Agora, ela tá parecendo uma figura maligna mesmo, que irrita menos, mas parecendo um Timo, amedronta mais. Como o Chris não tem basicamente. alternativa, a mãe dele obriga ele a voltar pra escola, e o que ele decide fazer? Ele pensa, bom, se eu vou ter que voltar pra escola, pelo menos eu vou voltar com estilo. Então ele vai até o Sr. Omar, que vende roupas de pessoas falecidas, e Trágico, compra um trágico. novo visual. A ideia é se Trágico. reinventar e ganhar uma nova imagem na escola, pra ver se ele é mais respeitado, né, coitado. Só que aí vem um detalhe importante. ele nunca foi. Pela primeira vez, o Chris e o Drew vão estudar na mesma escola. E isso já começa a dar problema. O Drew, com seu estilo descolado, faz rapidamente amizades, enquanto o Chris, a gente já sabe o que acontece, né? Ele continua sendo o mesmo fracassado de sempre, e dessa vez até mais solitário, porque o Greg não tá afim de andar com ele por Olha causa esse da Greg, reputação. mano. Olha esse Greg, mano. Olha esse Greg, mano. Olha esse Greg, cara. Não dá pra associar o Greg. Manchada por ter reprovado no supletivo. Só que antes mesmo deles chegarem na escola, o Chris e o Drew têm que pegar 3 ônibus para chegar lá, e a maioria dos motoristas nem para nos bairros por onde eles passam. Além disso, quando eles pegam o ônibus, tem um idoso querendo cometer um crime que eu não posso nem citar aqui com os meninos, mas tá lá sendo representado em forma de Do you want some candy? Stranger? Get in my van. piada, algo que é muito sério. Mas esse é justamente o talento dessa série. Ela fala de coisas sérias, fazendo piada com isso, e a gente sabe que é sério, mas a gente dá aquele sorrisinho meio amarelo, porque é melhor rir do que chorar. E isso é também um dos motivos do brasileiro ter se identificado tanto com essa série e com as situações que acontecem aqui. Porque apesar dele falar de uma realidade lá do Brooklyn, nos Estados Unidos, a gente ainda consegue se identificar mais. A realidade apenas do Brooklyn é a realidade dentro dos Estados Unidos, é a realidade do Brooklyn. Aqui no Brasil é a realidade do Brasil. Sacou? Por isso que é mais famoso aqui. Entende? Ali, o bairro do Chris é tranquilamente um Bangu, né? Ribeirão das Neves, como é que é o nome do bairro de São Paulo? Osasco. Tranquilamente é a realidade de 85% dos brasileiros. Portanto, a série faz muito sentido para nós. Sendo que lá, isso é correspondente, sei lá, à realidade de 20, 30% das pessoas que vivem lá. Então é distoante, mas vai fazer muito sucesso aqui porque é relacionável. Sabe? A gente vive isso na pele. Então a gente abraça uma série que conta a vida de quem vive isso. Mais até do que eles mesmos, tanto que a série A faz escala 6x1, eu vou militar. A escala 6x1, por exemplo, inflige na ideia de que uma pessoa vai viver a vida do Chris, basicamente, tendo 2 horas e 3 ônibus para pegar, 6 horas da manhã para poder chegar 8 no lugar, e sair de lá 18, chegando em casa 20, tendo que cuidar da casa, tendo que resolver os problemas dela. Isso se ela não estudar, porque aí ela iria direto para a faculdade, ia chegar basicamente meia-noite em casa para acordar 6 horas da manhã de novo, tendo que fazer a janta, sendo que o aluguel dela pode ir de 600 a 800 reais, a comida dela, fazer o mercado do mês, deve dar 8.600 e o salário mínimo é 1.500. Isso que eu não mencionei, luz e água e a própria faculdade, se for o caso, ou outras coisas como seguro de saúde. Então a realidade do brasileiro é defasada. Aí a maioria das pessoas sofre muito. E se não tiver filhos? Se tiver filhos, tem os custeamentos dos filhos. E você me fala, aonde que sobra para essa pessoa investir nela mesma? Aonde sobra o dinheiro para ela comprar roupas? Onde que sobra o dinheiro para essa pessoa mudar a realidade dela como é tão pregada pelas pessoas que nunca tiveram que passar dificuldade? Deixa um chefe viver a realidade de um funcionário e perceba que ele não vai conseguir, ou então ele vai pedir uma mudança. Ou ele vai enxergar uma possibilidade de mudança ou a necessidade de uma mudança. Só que isso não acontece, né?
Tem um monte de pessoas presas nas suas próprias bolhas, falando, dá pra você fazer. É só. E aí completa com alguma coisa. Né? A outra famosinha lá, que tava fazendo medicina, né? A medicina que foi no concurso público, sendo que ela tem condições financeiras para pagar, ela pega, passa no concurso porque ela tem acesso ao estudo, tem acesso ao melhor do melhor, um curso só destinado para ela poder entrar numa escola para não pagar nada. Os pais pagam absolutamente tudo dela, que deve dar, sei lá, uns 10 mil conto por mês. Ela usa essa vaga e simplesmente desiste depois porque ela pregou e tornou-se um produto. Ela contar a vida dela estudando, acordando 5 horas da manhã e dormindo, sei lá, meia-noite, com uma ideia de uma rotina absurdamente esgotante, onde ela mostra, vamos dizer assim, dá pra fazer tudo, é só não sei o quê. E aí aparece um vídeo dela desistindo, assim como outra artista que também tinha feito isso antes, que eu não vou lembrar o nome. E é até bom eu não lembrar o nome de nenhum dos dois. Mas pessoas vendem esse tipo de rotina justamente porque eles não precisam dessa rotina. E aí pegam e inventam de fazer. Depois ela pode desistir e tá tudo bem para a vida dela, porque foi coragem dela admitir isso, foi coragem dela vencer isso e admitir para ela mesma que ela não queria medicina. E o resto do pessoal que tá pagando para sobreviver enquanto faz a porcaria da medicina, olha para isso. Olha o tanto que ela vendeu com isso. Olha o fato de que ela passou a ganhar a vida dela com isso, o que permitiu ela a largar a medicina, porque tipo, se ela vai ganhar 3 vezes mais para fazer 5 vezes menos de esforço, para que ela tá fazendo medicina? E se revolta. E por que será que ela se revolta? Isso tudo virou uma militância do caramba, né? A gente destoou demais do vídeo. Vamos rir. Vamos continuar rindo. Faz mais sucesso aqui do que faz lá nos Estados Unidos. Uma grande prova disso foi o sucesso que o ator do Greg fez entre os brasileiros por usar uma camisa "Eu sou famoso no Brasil", porque ele... Olha esse Greg e olha o outro Greg, mano. É muito diferente. Agora, por que ele ficou famoso e por que o brasileiro abraçou a ideia dele ficar famoso? Porque o Chris Rock bloqueou os brasileiros. Simplesmente, ao invés dele abraçar a zoeira, ele mandou todo mundo se lascar. Aí o Greg abraçou a zoeira. Aí todo mundo falou, vamos na do Greg, que tá parecendo o Vegeta no momento, de tão calvo. E aí a gente passa a odiar o Chris, porque a gente entende o porquê que as pessoas odeiam o Chris. Mentira. Tô brincando um pouco, porque eu vou dar um pouco de crédito pro Chris, porque brasileiro é chato pra caramba. Ele não podia viver que ele te recebia comentários de cara latatão na sua. Só que se ele grava um vídeo falando isso, se ele grava um vídeo agradecendo, se ele grava um vídeo de bom grado, ao invés de falar que ia bloquear todo mundo, ao invés de reagir de uma forma horrorosa, falando que o brasileiro é insuportável, ele tinha ficado mega famoso aqui, ele tinha fechado um monte de patrocínio do mesmo jeito que o Greg fez. Só que mais ainda porque ele era o próprio Chris. Então era só uma questão dele levar numa boa. Greg levou numa boa, ele nem era o personagem principal e fechou um monte de contrato, foi a um monte de podcast, ganhou rios de dinheiro e voltou pra casa. Aí depois o maluco toma um tapa na cara e não sabe por quê. Ele realmente era muito famoso. Parabéns aí, foi muito bom pra você, eu acho. Enquanto o Chris tem que pegar o ônibus, o Drew, claro, encontra uma maneira de ir de outra forma no carro com outras garotas. E ao chegar na escola, ele já tá todo suado e arrasado, e aí que a diretora Morello, e sim, ela é diretora agora, mas eu acho que ela já era diretora. Ela já foi diretora há muito tempo. Eu acho que na segunda temporada, ou na metade das outras temporadas, ela se tornou diretora. E aí passou a ajudar o Chris. Antes, eu só não vou lembrar desde quando exatamente. Só que ela mais uma Também vez não. faz aquelas piadas racistas disfarçadas de elogios, ela ainda mantém aquela festigização dos negros, enquanto ela acha que é super compreensiva, enquanto o Chris só quer sumir. Ela coloca num pedestal, mas é por racismo. E logo no primeiro dia, ele Olha quase esse apanha do Caruso de cara, novo, nossa, mais um dos garotos da escola. Meu Deus! Você quer começar uma carreira em tecnologia Meu e se preparar para Deus. trabalhar nas áreas mais transformadoras da atualidade? Então,
escola, vê o símbolo da camisa nova que ele comprou com o Sr. Omar e diz que aquilo é um símbolo de uma gangue. Claro que não é um Nossa, como ele símbolo tá de uma feio. gangue, coisa nenhuma, mas Sim, é o símbolo do polo. Da camisa polo. Literalmente. aquela blusa tá em um garoto negro, enquanto existem outros garotos negros que, esses sim, fazem parte de uma gangue, usando roupas com o mesmo símbolo. E é aqui que o Chris, sendo esperto, decide tirar vantagem da situação, porque ele entendeu que o único jeito de ter uma vida melhor era bancando o valentão. Por meio do poder, ele Gênio. teve a paz. E se vocês não me deixarem quieto, eu posso fazer algo muito pior com vocês, então é melhor que vocês me deixem aqui. Foi basicamente isso. Ele começa a fingir que realmente faz parte de uma gangue. Tá vendo? É esse tipo de raciocínio que leva as pessoas, os adolescentes e as crianças. As crianças não, os adolescentes mesmo. Os adolescentes e pré-jovens a levarem uma arma para a escola e resolverem tudo na base da bala. Parabéns, Estados Unidos. Desculpa, eu não vou poder ouvir a resposta de vocês. Eu não falo tiroteio escolar. E isso faz com que todo mundo da escola comece a ter medo dele. E pela primeira vez, o Chris finalmente ganha o respeito dos seus colegas, mas a gente só sabe que isso aqui não vai durar muito, né? Porque no final das contas, sempre dá ruim pro lado dele. Todo episódio de Todo Mundo Odeia o Chris é uma tragédia, nunca é uma comédia. Eu falo isso porque... É um pouco dos dois. E aí aparece o Joaquin Phoenix fazendo... Antigamente as pessoas usavam comédia e tragédia pra determinar o final sociedade. de uma história. Se a história Society. acabava triste, era uma tragédia. Society. Se tinha um final feliz, era uma comédia. Não necessariamente tinha esse contexto de humor como a gente conhece hoje em dia. Pelos boatos do Chris estar numa gangue, a diretora chama o Chris pra uma conversa, e depois de toda aquela baboseira sobre entender a vida difícil do gangster, ela decide expulsar ele da escola. E agora que o Chris mais uma vez está em apuros e decide esconder a expulsão dos pais. Coisa que ele já fez algumas vezes em outros episódios, que foi esconder um monte de coisa dos pais dele. Pra isso, ele finge que tá indo pra escola todos os dias, mas na verdade volta pra casa assim que os pais saem. Só que isso não dura muito por causa da Tônia, que descobre tudo e usa isso pra chantagear ele. Que aqui na animação teve uma brevidade. Geralmente nos episódios essa chantagem costumava ser o tema do episódio e durava o episódio inteiro, até que no final a Tônia se ferrava por chantagear. No caso, isso aqui A não Toninha. aconteceu. Aqui ela conseguiu chantagem, que foram uns $10, e depois ainda dedurou o irmão no jantar com os pais. Mas eu vou defender um pouco. Não, mentira, eu não vou defender, não. Eu só vou explicar. Eu vou contextualizar. O Chris se atrasou para levar ela na dança. Tipo, ela tinha uma aula de dança para fazer e o Chris se atrasou para poder levá-la. E aí ela falou: tu vai pagar. E aí ela consegue a chantagem e no final denuncia o menino, provando que ela é esperta pra caramba. E se vingando. Pais, então não teve consequência nenhuma para ela, o que torna ela mais irritante ainda. Só que agora o Chris estava expulso da escola sem ter passado no supletivo e o que restou para ele? Nada. E o bichinho ainda estava se sentindo burro porque ele reprovou em um teste que em teoria era fácil de passar. É aí que a Rochelle pergunta para ele por que ele teria feito algo tão burro quanto fingir que estava em uma gangue. E aí que ele responde: porque talvez eu seja burro, foi isso o que o teste disse. E aqui foi onde esse revival me ganhou por completo. Não porque eles manteram todos os elementos originais, não porque eles mantiveram o humor do Chris Rock, não porque eles apelaram pra nostalgia. Claro, também por causa dessas coisas, mas sim porque isso daqui é um puta de um roteiro. Que no final do episódio você vai arrepiar de tão bom Mais ou que menos. é a lição que esse episódio passa. Você tá Eu não peguei uma lição tão profunda desse jeito, não. Então, foi só engraçado pra mim. aprendendo algo que é só uma animação. Deveria ser só E qual entretenimento, que é a humor, lição? mas não, bum, lição na sua cara. O Chris continua dizendo que ele fez tudo aquilo porque, em síntese, ele queria uma vida melhor, ele tava cansado de apanhar todos os dias, ele precisava de um novo começo e já é ruim o suficiente ter que voltar pra escola. Só que a Rochelle responde: você fez isso com você mesmo, culpando ele por ter que voltar para a escola depois do GED, por ele ter perdido muitas aulas e ter ficado para trás e ter abandonado e ter ido atrás do supletivo, sendo que ele fez o supletivo justamente para ele logo trabalhar, né, para ajudar em casa, para ver uma vida melhor. Só que isso não foi culpa dele. O treinador arrombado mandava ele para a sala do diretor sem motivo nenhum, fazendo com que ele perdesse testes e também aulas. E ele ainda diz que tentou lidar com tudo isso sozinho, mas que foi burro para fazer isso também, mostrando sobre como ele realmente se sente e o quanto de coisa ele já tem que aguentar todos
todos os dias, afinal, burro a gente sabe que ele não é. São as condições do seu ambiente que fazem ele perder as coisas. E olha aqui, 3 ônibus por dia para ir para um lugar onde você apanha diariamente. Todos os professores e as pessoas ao redor são arrombados com você, o seu amigo de vez em quando nem é tão amigo assim e tudo que você tenta fazer dá errado de alguma forma. Essa é uma vida muito difícil que faz qualquer brasileiro se identificar. Mas em seguida, o Júlio chega, ele liga para a GED e fala que o filho dele não é burro, talvez burro seja a máquina, e o cara vê que foi na verdade um bug do computador mesmo, onde ele revela que o Chris não falhou no teste do GED por falta de conhecimento. O que aconteceu foi que ele usou um lápis número 3 em vez do número 2, e a máquina de correção não conseguiu ler as respostas. Então realmente, a máquina era burra. Na verdade, a gente nunca vai saber porque ele não reavaliou o teste manualmente, ele não quis. O problema é que o real culpado era o Julius, que tentando economizar com... Na verdade, o cara pega e fala que tipo, ele não pode interferir no negócio, porque... Como é que eu explico isso pra vocês? Ele não pode interferir na situação porque ele não pode dar tratamento especial para outras pessoas. E aí o Julius mete um louco do tipo, é isso que tá errado com a nossa situação atual. É o fato de que um garoto vai ganhar tratamento especial. Ou uma coisa assim. Comprou o lápis 3 ao invés de 2. E o Chris, na pressa, pegou o lápis do pai e, enfim. Infelizmente, mesmo nessas condições ruins e adversas, e nessa injustiça que é a máquina ter sido burra, o cara não pode fazer nada. Infelizmente, ele não pode dar tratamento especial pro Chris. Sendo que nem era sobre tratamento especial aquela situação, era mais sobre justiça. Você tem que dar concessões a quem precisa de concessões. O Julius ainda reclama e fala, sim, é isso que tem de errado no mundo. Crianças negras recebendo o tratamento especial. No final, eles acabam tendo que ir até a escola e ameaçam processar a instituição se não deixarem o Chris voltar a estudar. E adivinha, eles conseguem, a senhorita Morello treme na base e o Chris é readmitido na escola. Mas claro, todo mundo descobre que ele faz parte de nenhuma gangue. Ele volta a ser ameaçado pelo Caruso e o respeito que ele havia conquistado se vai no instante. Tudo isso porque ele deixou a mochila em cima daquele microfonezinho que fala com a escola inteira. E ele volta a ser o mesmo Chris de sempre, o garoto azarado que nunca consegue se dar bem. E lembra que eu falei que no final sempre dá algo errado pro Chris? Mesmo quando a gente acha que de alguma forma ele acabou em saldo positivo ou ali no 0-0, bom, dessa vez no ônibus. Mas legal é que pela primeira vez a família do Chris o ouve, pela primeira vez ele fala o que ele sente. Essa foi a mensagem pra mim, pena que é irrealista. Isso passou mais ou menos assim uma coisa, tipo... Ele foi ouvido pela família, ele foi abraçado pela família, a família ajudou ele a resolver os problemas. Não que isso não acontecesse. Porém, teve muitas vezes onde ele foi o problema. Ele trouxe o problema, ele falsificou uma carteira, ele fez um monte de coisa, mas eles defendiam o Chris frente às situações. E o pai dele dava conselhos para ele do jeito que sabia, e a mãe dava ordens do jeito que sabia. A gangue real chega nele e percebe que ele tá usando a camisa de um membro da mesma gangue que faleceu. E é claro, ele apanha por isso, mostrando que todo mundo ainda odeia o Chris. Esse episódio é um verdadeiro presente pra quem acompanha a série original. Ele traz de volta toda a essência dos personagens, o humor, a crítica e, claro, as situações absurdas que só o Chris enfrentaria. A animação pode não ter o mesmo charme visual da série live action, mas compensa com criatividade e uma boa dose de nostalgia e bota boa nisso. Também não dá pra esquecer que é uma continuação e não um reboot. Eu tava meio cético, achando que ia ser só mais uma série. E eles ainda tiram onda com isso, tá? Eles ainda falam, tipo, todo mundo odeia reboot. Dinheiro com nostalgia, mas sinceramente, o roteiro desse episódio foi tão bom e amarradinho que vale muito a pena continuar assistindo. Já saiu o episódio 2, ele tá com nota 8 pela comunidade, eu não vi ainda, provavelmente só vou ver quando for dublado, mas esse primeiro episódio eu tive que ver legendado pra ver como tá. Agora, deixa aí nos comentários se você gostou disso aqui ou não, porque pra mim, a coisa que mais tá fazendo falta agora é a dublagem mesmo, que eu não sei. Eu não concordo. Vai fazer... Faz bastante diferença ter a dublagem, porque a gente tem uma imagem, ou para isso terminar de ser super nostálgico, a gente tem uma imagem a ser preservada que é
a voz dos personagens encaixando neles. E tem uma grande probabilidade de chamar eles dubladores, afinal, o fim, digamos assim, a sequência de vida dele meio que tanto faz, sabe?